Então, estamos online. Nós já estamos com nenhuma pessoa assistindo. Acabou de entrar. Atenção, vamos ver quem for o primeiro a entrar vai ganhar um presente. É só dizer presente. Vamos ver quem é a primeira. Diz aí quem é a primeira que entrou. Robson! Boa noite, Robson! Seja bem-vindo! Você é o primeiro! Você vai ganhar um presente! Deus abençoe! Olha só isso, gente! Olha, a Luciana! Tá chegando a Luciana aqui. A Luciana? A Lisana! Que tô de longe, eu óculos de longe. Gente! Boa noite. Tirando as brincadeiras, boa noite quem está chegando. Muito obrigado pela presença de vocês. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o carinho de todos vocês, tá? Por estar aqui com a gente em mais uma live da Pastoral Familiar, mais uma live da Semana da Família, onde nós recebemos esses casais fantásticos aqui que vão se apresentar daqui a pouco, tá? Vamos contar a história deles para vocês. E eu quero, desde já, de antemão, agradecer o carinho que vocês tiveram de aceitar esse pedido, de aceitar essa missão, né, de evangelizar através dessa live. Então, que Deus abençoe vocês, Deus abençoe suas famílias, e que vocês sirvam de exemplo para quem está assistindo, e que vocês sirvam de inspiração, tá? Essa é a intenção que quando nós convidamos as pessoas, é para que realmente isso aconteça, que inspire as outras pessoas que estejam do outro lado assistindo com a gente. Então, vamos começar? Quer começar com musiquinha? Vamos começar com musiquinha. Musiquinha não, musicão, né? Padre Jonas Abib, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus não quer nos condenar, quer de nós uma decisão para nosso bem, para nos salvar. Pergunta hoje então, todo mundo, vamos lá! Quem você quer servir? A quem você quer servir? A quem você quer servir? A quem você quer servir? Não estou ouvindo, vamos lá! Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, vamos começar com a apresentação dessas pessoas lindas. Boa noite, seus lindos! Boa noite. Olha, combinou, né? Todo mundo junto, que bonitinho. Olha só. Tá ensaiadinho. Tá ensaiado. Quem começa a apresentação? Vamos lá. Eu sou a Nagel. Quem são eles? De onde eles se conheceram? O que eles fazem hoje na comunidade? Para a gente conhecer um pouquinho mais dessas pessoas que vão colaborar com a gente hoje aqui nesse bate-papo aqui sobre esse tema aqui na Semana da Família. Família, matrimônio e educação. Vai lá, então, Anagel. Eu sou a Anagel, sou casado com a Ana Paula, pouco mais que 25 anos, uma experiência boa, gostosa, e espero viver mais uns 25 com ela. 30. Uau, olha isso! Que lindo! Declaração de amor ao vivo. Pois é! E você, Ana Paula? Eu sou Ana Paula. Nós somos casados há 25 anos, né?
A nossa história, ela quebra muito tabu, porque diz que namoro de escola não vai para frente, né? E nós nos conhecemos na escola, começamos a nos conhecer, namorar. Desse namoro veio o Gustavo e nós estamos já nesses 25 anos de caminhada. Crescemos e amadurecemos juntos. Que lindo, que lindo. Sejam muito bem-vindos. Andressa e Marquinhos. Começa. Família Miller. Eu sou a Andresa. Eu e o Marcos, nós somos casados há quase 3 meses, mas estamos juntos já há quase 2 anos. Conheci ele através de um amigo nosso, de grupo de oração. Eu que pedi ele em namoro, porque ele estava me cozinhando já há algum tempo. Aí, mulher de atitude! Eita! E eu espero que a gente fique junto o resto das nossas vidas. Que lindo! Bonitinho. Bom, eu sou o Marcos da Andresa. Nós nos conhecemos através de um amigo em comum. Fomos construindo aí um contato, né? De amizade e tudo mais. Aí, essa amizade foi crescendo. Eu me tornei catequista dela, né? Ela fez catequese numa das turmas de adulto, né? Daí a amizade ficou mais forte. Aí, aos poucos, eu fui percebendo que ela me olhava um pouquinho diferente, né? Acho que já era um indício. Aí eu fiquei meio assim. Aí ela, né, foi conquistando o terreno, foi chegando, né? Aí não teve como escapar. Aí eu comecei a namorar, depois ficamos noivos, e em maio nós casamos, né? Então, nosso casamento, o sacramento, né, que nós recebemos aí do matrimônio é bem recente, e também a vida em comum, também para completar agora apenas 2 anos de namoro, mano. Oficial é um pouquinho mais de amizade. Então, juntando tudo, nós nos conhecemos não faz nem 3 anos, né? E é isso aí para a gente começar. Legal, legal. No maiorzinho lá em cima. Nossa, É por aí, né? Bom, a gente começa a entrar agora nos temas, né, do nosso encontro aqui. E a Priscila vai fazer uma leitura aqui, porque eu não enxergo nada do que está escrito ali. Mas ela vai fazer uma leitura. Então, como a mulher tem que tomar a frente, né, a mulher, então, por favor, faça. Então, então, para a gente começar aqui o nosso tema de hoje, né, família, matrimônio e educação, então tem uma primeira reflexão aqui, né, a família é o lugar ideal para refletir o amor de Deus, que se inicia pelo matrimônio, e ser um dom, e sendo este um dom de Deus para a santificação, né, do casal. Então, quando nos casamos, Jesus Cristo passa a caminhar conosco, né? Então, essa reflexão. Então, dada essa reflexão aqui, então vem a primeira pergunta aqui para o nosso bate-papo aqui. Então, o que é família para vocês, né? O que é o matrimônio para vocês? Então, até para vocês poderem complementar um pouquinho mais da história de vocês, então, o que é família, Andressa e Marquinhos? O que é família, Ana Gel e Ana Paula? O que é matrimônio, Andressa e Marquinhos? O que é matrimônio, Ana Gel e Ana Paula? Quem começa agora? Começa, né? Eu acho que começar. A família para mim, assim, é a união, assim, de... Eu e o Marcos, nós já somos uma família, né? Desde do momento que a gente disse sim um para o outro, nós somos uma família, né? Uma família que se ajuda, que um sustenta o outro, né? Uma família de muito amor.
E o matrimônio para nós foi o sacramento, né? A aliança que nós fizemos com Deus desde o dia 16 de maio. Bom, a família é aquele embrião de uma sociedade, é a célula ali, né, de comunhão mais próxima que nós temos aí de experiência do mundo, né? A partir aí da família, os pais, os filhos, né? E os demais acessórios aí, né? As outras hierarquias dentro de uma família. Então aí nós aprendendo dentro do núcleo familiar a ter aquela construção de relações, construção do caráter, né? Construção de uma identidade. E nisso a família é muito valiosa, muito importante, porque ela abarca todas essas responsabilidades e tantas outras que são fundamentais para qualquer ser humano. Né? Ninguém deve ficar apartado de uma família. Né? A família é essencial para a nossa vida, né? Onde nós estamos ali alicerçados nas nossas mais sinceras necessidades, nas necessidades fundamentais de vida. E o matrimônio é uma extensão disso, né? A partir do momento que a gente se reconhece como pessoa humana, os nossos dons, a nossa vocação, a gente vai entendendo também essa vocação ao matrimônio, né? O casamento, a estar com uma pessoa e com ela a seguir a vida. Então, o matrimônio vem aí como uma extensão da grande importância que é da família. E gerando um matrimônio, um novo casamento. Esse novo casamento é a célula ali matriz para uma nova família. Então, isso vai se perpetuando e é algo muito valioso para todos nós, né? Para toda a sociedade. Então, é mais ou menos isso. Legal. Pergunta, Marquinho. Esses acessórios aí, tipo assim, engloba sogro, sogra, assim... Isso. Acessórios. É um termo interessante. Onde você vai na casa dos acessórios? Boa, gostei. Legal. Ai, Deus, tem que rir. Mas eu amo meus sogros, eles são maravilhosos. Amo minha sogra de paixão. Foi ela que deu minha esposa. Ai, que lindo. Vamos lá, gente. Agora é com vocês, né? Ana Gel e Ana Paula. Por favor. Pode começar. O que é família, o que é matrimônio para vocês? Vamos, gente. Não enrola, não. Eu, no meu ponto de vista, também acho que os termos família, matrimônios, eles se complementam. Porque a partir do momento que duas pessoas se conhecem e passam a criar uma certa afinidade, um relacionamento, um namoro, até chegar ao ponto de falar assim, não, queremos viver juntos, vamos contrair o matrimônio, vamos casar, significa o quê? O casamento é o primeiro passo para se formar uma família. Então, através do amor, do respeito, da fidelidade, o dia a dia, ele constrói uma relação e o matrimônio é justamente essa família que vai se formando ao longo de convivências. E aí temos mesmo as experiências que vêm, né, dos acessórios, que são os nossos pais, os nossos sogros, porque eles trazem muita experiência de vida que ajuda a gente a crescer. Então, é muito complicado muitas vezes falarem assim, aquela lá, a minha sogra, aquele lá. Não, são pessoas importantes, porque se não fossem os nossos pais, nós não estaríamos aqui. Se não fosse meu sogro, minha sogra, eu não teria meu tesouro aqui do meu lado. A declaração de amor ao vivo, Ana Gel. Aí, tá vendo?
Você viu, né? Eu tenho uma outra, eu penso assim, muito bom que é a família, sabe? A Ana Paula, Deus me presenteou, foi um presente de Deus, conhecer ela, os pais dela, os irmãos dela, os que fazem parte do nosso convívio no dia a dia, entendeu? Eu não tenho uma forma de retribuir o amor da família dela para mim, porque eu não sei como retribuir, porque eles são muito amorosos comigo, são carinhosos, são atenciosos o tempo todo, sempre ligam, me perguntam como eu estou, como nós estamos aqui, e eu acho que família não é só acessório, é essa congregação junto, congregar tudo junto. Lá sempre tem um culto, uma missa, tem um terço, a gente sempre vai para a igreja junto. Eu acho que isso é a família, quando você consegue unir todo mundo. Os verdadeiros natais que eu já vi nesses longos dos 25 anos com a Ana Paula, foram os natais verdadeiros, porque quando não tem eles, não tem graça o Natal, porque a gente senta, vai para a igreja, volta da igreja, todo mundo senta de novo, conversa, confraterniza. Eu acho que isso é a família. E o matrimônio, isso é o matrimônio. É você ter o amor que Deus te preparou, e você cultivar ele, e vai passando um ano, outro, e sempre aquela cultivação linda, carinho, respeito, fidelidade, amor, sempre junto. Isso é o matrimônio. E até falo para você, Marquinhos, e a Andressa, sempre que tiver algum problema, sempre conversa. E isso faz o matrimônio prolongar, ser longo. Porque todo casal tem dificuldade. Mas se tiver um bom diálogo, o matrimônio vai ser eterno. Porque Deus tem o matrimônio ser eterno até o dia que ele separa. Porque só quem separa o matrimônio de verdade é Deus. Nossa, olha isso! Gente do céu, o que você está fazendo que você não tá com nós na igreja evangelizando, homem? Demorou. Olha isso! É a hora, hein? Arrasta que ele vai. Só precisa de... mas vai mesmo, vai ter que ir. Algumas oportunidades eu deixei passar, né? Eu precisava estar mais dentro de mim mesmo para a igreja, né? E eu acho que falta isso em mim também. Não, mas as pessoas assim como vocês que incentivam a gente a cada vez mais achar a palavra de Deus, o sentido de Deus, o amor de Deus, né? Porque muita gente vai, só vou na igreja, hoje é domingo, vou na quarta, mas não vai lá para sentir o amor de Deus. Vai por ir. Mas ouvir uma palavra de uma pessoa que tem um coração aberto para falar de Deus e te explicar o que é Deus é mais difícil. Entendeu? Mas quem sabe, falei, né? Que eu tô sentimental hoje, que eu estava falando, eu estava chorando aqui, olha. Oh, meu Deus! A família, assim, o Marquinhos falou dos acessórios, eu até brinquei, né? Mas, assim, teve como que eu posso dizer assim, uma passagem da nossa vida, né? Um fato que aconteceu, que a minha sogra, ela, infelizmente, sofreu um acidente na escada, na casa dela, né? Caiu, quebrou o tornozelo, teve que fazer uma cirurgia, corpinho, então foi uma coisa bem, bem difícil. E ela não podia ficar sozinha em casa. Como eu trabalho em casa, adivinha onde ela ficou? Aqui. Então, eu fui enfermeiro dela, fazia curativo, dava injeção, fazia tudo, cuidei dela. Depois também a irmã da Priscila, a Perla, teve um problema também, passou por uma cirurgia, e veio aqui, ficou com a gente também. Então, eu estava me sentindo assim o máximo, né? Cuidando de duas pessoas, eu achei assim um arraso. Mas é isso que é família, né? Quando você assume um compromisso de matrimônio, quando você não leva só a esposa, você leva uma história junto, né? Isso que é legal, isso que agrega, muda a sua vida, né? Acrescenta. É essa visão que os casais, eu acho que falta um pouco nos casais hoje, né? A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente, mas já é um cutucão, já. Eu chorei na primeira pergunta, né? Vamos lá. Agora vai ficar pequeno, hein? Então, vamos lá. Aqui. Então, aqui eu vou deixar o Anagel e a Ana Paula responderem primeiro agora, tá? Por que se casar e por que muitas pessoas ainda não querem casar na igreja?
Então, daí eu agora, o Ana Gel e a Ana Paula começam, aí depois passo para a Andressa e para o Marquinhos. Você começa? Eu começo. Por que se casar? É uma pergunta boa. Eu acho assim, antigamente se casava muito pelo conhecimento, pelo amor, hoje se casa por barriga, entendeu? Engravidou, tem que casar. E hoje está muito supérfluo. A pessoa não conhece o outro direito, não conhece o coração, não conhece a pessoa, a alma. Não, vamos casar, pode ver, muitos casais hoje se separam em 2 anos, 3 anos de casamento, porque um não consegue entender o outro, porque tudo ali é gostoso, tal, foi aquela empolgação de 2 anos. E agora por que as pessoas não casam na igreja? Porque não quer assumir um compromisso com Deus, entendeu? Chega lá diante do padre, do pastor, do orador, e fala assim, não, estou assumindo um compromisso com Deus. Essa é minha esposa, eu estou perante a Deus. Então a pessoa não quer mais casar na igreja por isso, porque não quer assumir aquele Deus, eu estou casando e estou aqui perante o Senhor, essa é minha esposa e eu sou o marido dela. As pessoas não querem mais esse tipo de compromisso diante da igreja. Essa é a minha opinião. Mas peço muito aos meus amigos que quando encontrem a pessoa certa, faça tudo certinho. Porque muitos me perguntam, como você conseguiu ficar 25 anos? Não consegui ficar 25 anos. Eu consegui ficar 50, 60, 70, até onde der. Porque ela era a minha escolha. A minha escolha que Deus me deu e eu espero que eu seja dela. E por isso a gente consegue viver muito bem, em paz. E infelizmente, ou felizmente, a gente causa muita inveja, porque a gente é muito amigo. Fora ser casado, a gente é muito amigo. Isso é muito bom. Agora você fala. Eu vejo também uma coisa que se torna triste. Porque a maioria dos casais, ultimamente, os namorados, eles não têm uma vida de namorado. Então, as pessoas mal se conhecem, já começa a ter uma vida em comum. Não tem todo esse tempo para namorar, para se conhecer, para depois ver o que realmente quer. E aí, aí vai juntando, e vem cair na história, né, de juntar os trapos. Nessa história de juntar os trapos, vivem um certo período, são pessoas que não têm esse entendimento da importância de que nós precisamos de Deus na nossa vida, de ir à igreja. Porque não adianta você, eu acredito em Deus, mas você não faz nada. Eu tenho fé em Deus, mas não faz nada para que a sua vida seja uma vida crescente, seguindo a palavra de Deus. E aí, quando se fala, né, por que muitas pessoas não querem casar? O Ana já falou, eles não querem assumir esse compromisso perante Deus. Só que eu vou falar para vocês, a nossa história, ela começou na escola, nós colocamos o carro na frente dos bois, ficamos, né, grávidos do Gustavo. O Gustavo vai fazer 25 anos, então, assim, namoramos 1 ano, aprontamos, como dizem, né, os mais antigos, casamos no civil. Eu tinha muita amizade com o Padre Luiz na época, eu pedi para ele abençoar as alianças, né, pelo menos aspergir água benta. Teve uma outra situação que nós fomos numa missa lá no Padre Marcelo, que foi gostoso, foi um momento que estava se falando sobre casais e sobre os votos de casamento. A partir daquele momento, nós falamos, né? Não, nós precisamos casar na igreja, porque não adianta casar só no civil. Mas, assim, são situações que vão surgindo, e aí acaba vai protelando, e são o quê? 25 anos que nós estamos juntos, né, casados, mas esse ano nós íamos casar na igreja. Assim que nós tivermos a oportunidade, nós queremos a bênção de Deus na nossa... E vocês estão convidados, viu? A gente vai estar lá sentado na primeira fileira, você pode ter certeza disso. Demorou. Vai lá. Vamos casar o Miller. Então, eu acho assim, concordo com o que o Ana Gel e a Ana Paula falaram, acho que eles têm totalmente razão. Eu acho que o casamento, por muitas pessoas, não sei se é a palavra certa, mas banalizou.
Então, assim, as pessoas se gostam ou se acham que se amam, aí vamos juntar. Se der certo, a gente casa. Se não der certo, cada um para o seu lado. E não é bem isso. As pessoas não se conversam, ou tem alguns que até se gostam, se amam, querem casar, mas não põem realmente na ponta do lápis quais as consequências que vêm disso, quais as responsabilidades, né? E, assim, eu quis casar com o Marcos porque eu queria estar junto dele todo dia. Isso aí, mulher de atitude. Todo dia. Então, assim, passou alguns meses que a gente estava namorando, eu já estava falando em casamento. E ele achou que eu estava tratando uma batatinha. Mas, assim... Nossa, te cercou mesmo, né? Não teve como fugir. Mas assim, eu queria estar junto dele. E a gente sempre conversava. Ah, mas tem isso, tem isso. Eu falei, não, vamos conversando, vamos se ajeitando. Mas eu quero casar com você. Ai, que bonitinho. Então, assim, eu acho que é o que eu falei, assim, muitas pessoas não querem casar e outra, daí dá aquela desculpa. Ai, casar é caro, porque vai uma festa de não sei quanto, mas deixam o principal de lado, que é a aliança com Deus. Não pensam nisso. Então, aí também tá bom. A gente fala aí, agora, né? casar, eu acho que é uma... Por que casar? Eu acho que como naquela primeira pergunta, né? A parte nuclear da família e os acessórios, né? As outras hierarquias da família. E nisso a gente vai se crescendo enquanto pessoa. E chega um dado momento que, né, a gente se percebe necessitado de estar com alguém, de ser com alguém. Do homem com a mulher com o homem. Então aí é o início aí do porquê se casar. A gente sente uma falta algo, né? Então é um chamado mesmo, que deve ser aí respondido no tempo de vida de cada um, na circunstância de cada um. Não é uma ciência exata. E dentro disso, o matrimônio, como nós temos, é uma dimensão também que nós entendemos espiritual. Da mesma forma como nós entendemos que Deus vem ao nosso encontro, então o nosso coração também sente vontade de estar com alguém, de partilhar a vida com alguém. Isso é uma dimensão espiritual, né? Infelizmente, muitas pessoas só têm o casamento como algo próprio da carne, né? Do desejo, do eros, e o casamento vai muito além disso, né? Então, quando a gente consegue entender o muito além do eros, a gente entende por que devemos casar na igreja, por que devemos buscar esse sacramento e viver esse sacramento com muita responsabilidade. Dependendo da história de cada um, o namoro, o noivado, nem sempre acontece como a igreja ensina, né? Como é colocado para a igreja, para cada um de nós. Mas a igreja é uma mãe que acolhe, que pastoreia, que ensina, né? Ela não expulsa, ela traz para dentro, né? E faz com que a pessoa se pergunte, se esclareça, se construa enquanto ser humano. E muitas pessoas têm medo disso, de se reconhecer, de se olhar para dentro, de se construir, né, nessa identidade. Isso acaba mesmo fazendo com que alguns se afastem, e tantos outros motivos. Mas eu acho que seria esse o principal,
né, de uma certa fuga mesmo, desse reconhecimento, dessa responsabilidade, né? Quando a gente brinca aí de acessórios e tudo mais, uns colocam também o sacramento, essas coisas da igreja, como um acessório. E não é um termo pejorativo. É algo de muito valor, que traz algo de muito valor para a nossa vida. Isso deve ser muito amplamente discutido, vivenciado. É algo muito valioso para a vida de cada um de nós, né? Então, vale muito a pena. Que maravilha. E assim, eu ouvi o padre, conversando com um padre uma vez, né? Ele me falou assim, Antônio, casamento é para você esculpir na pessoa do outro todos os dias a imagem de Cristo. Para você transformar o outro em Cristo na sua vida. Não se casa para ser feliz, se casa para fazer o outro feliz. Porque quando você faz o outro feliz, sua felicidade é completa. Né? Eu te faço feliz? Então eu sou feliz. Eu faço a Ju feliz? Então, para mim, já basta. Né? Fazer o outro feliz, eu acho que agrega muito, transforma a vida, te dá um objetivo diferente. E tudo que vocês falaram, dá um livro, né? Experiência de vida, entendimento, e assim, o que o Marquinhos falou também é interessante. O espiritual é o mais importante no meio disso tudo. Né? E às vezes a gente troca. Tem gente que não quer casar, eu conheço gente que não quer casar, porque não tem o dinheiro para fazer uma festa. Como se a festa fosse resolver o problema, né? Tem gente que já... Tem as empresas agora que já vende o kit completo. Já vende assim, o casamento, né? E o kit divórcio, que já vem junto também. Já vem com advogado, já vem tudo pronto. Né? Se quiser fazer uso, manda ver. Pegando um ponto que acho que até para aproveitar que algumas pessoas assistiram aqui, para a gente incentivar, né? Casamento na nossa paróquia é gratuito, né? O padre não cobra nenhum sacramento, né? Inclusive do matrimônio, ele também não cobra, né? E eu admiro a coragem do Marquinhos e da Andressa, né? De casarem no meio dessa pandemia toda, né? Assim, vocês casaram lá, só vocês, né? E mais 2, 3 pessoas só, né? Para poder, de fato, ser testemunha ali do amor de vocês ali perante ali a aliança com Deus ali. Então, acho que admiro muito vocês por isso, assim, porque precisa ter coragem mesmo de assumir essa aliança, né? No meio dessa pandemia toda ali. E vocês são um exemplo aí nesse caso aí. Pois é, casamento histórico, hein? Olha isso, entrou para a história. É verdade. Chegamos agora na parte que quase ninguém gosta, né? Dos comentários. Vamos ver quem está aqui com a gente. Só tirei. Volta, porque é para os comentários. Eu quero que eles ouçam, que eles comentem também. Entendi. Tá bom. Vamos lá, é que na hora dos comentários, eu estou até a fim de mudar isso para a hora dos segredinhos. Porque na hora que a gente escuta a gente lê cada coisa aqui, a gente vai descobrindo quem são as pessoas. Marquinhos, você colocou o seu no mudo, aí eu não consigo tirar, que é só você consegue, tá? Então, vamos lá aqui. Então, o Robson aqui foi o primeiro a entrar, ele está aqui acompanhando aqui a live com a gente, né? Então, boa noite. Daí tem a Lisana aqui, que também é catequista, ela já esteve aqui fazendo uma live com a gente também, sobre catequese, boa noite. Quem está com o seu celular, dona Ana Paula? Alguém está com o celular. Ele travou. Daí tem a Nenê, né, que não sei porque ela coloca a Maria Aparecida Francaroli no Facebook, porque todo mundo chama ela de Nenê, né? Daí tem a Marcinha, boa noite, né? Boa noite, gente. Olha, só gente linda, oh meu Deus, que nossa paróquia é abençoada, né? Daí a Marcinha aqui dele é a declaração de amor, hein, Ana Paula? Que bênção. Daí a Dani, né, que é a mãe da Vitória aqui, boa noite.
A Marcinha colocou, tem uma noite de fé e confiança, que de novo ela complementou. Daí a Célia Farias aqui, a esposa do Chico. Boa noite a todos. Tereza Carvalho, boa noite. O Chico aqui, ó, boa noite, povo de Deus. Marcos Vasques, boa noite a todos. A Dani, boa noite. A Eva, boa noite. A Dani colocou aqui, acessório risos, mas Antônio, acessório a gente usa se quiser. Esses eu quero comigo sempre. A Dani colocou aqui, amo demais o casal Ana Gel e Ana Paula, são meus pais de coração, um beijão para vocês. Ai, que lindo, olha isso. Lindos casais, exemplos da nossa comunidade. Daí ela falou, Ana Paula é um grande exemplo para mim, excelente professora, amo muito. Segredinhos, tá vendo? Aí a Jo colocou, olha eles, minha família, amo demais. A Sheila aqui, ó, diálogo é tudo. Sem diálogo a gente não sai do lugar. E daí a Dani colocou, amor rola solto nessa live. Eu sei que eu já chorei aqui hoje, né? Olha só, que lindo. Daqui a Jo colocando parabéns, Marquinho e Andressa. Tá vendo? Não só a gente que escolhe e escreve com 2 S, tá vendo? Você que vai mudar seu nome para 2 S, tá? Tô achando, viu? Daí a Tati aqui, boa noite, né? Daí o Chico colocou, o casamento é uma dádiva, deixa eu tirar daqui, senão fica na cara de vocês, aqui eu vou ler fora aqui. Casamento é uma dádiva de Deus, eu quando tinha 18 anos dizia que casamento passava longe da minha pessoa. Hoje são quase 30 anos de união matrimonial e confesso que continuo sempre apaixonada por minha esposa. Olha a outra declaração. Aí, olha aqui, isso! A dona Célia Farias. Claro que tivemos uma crisezinha aqui, uma crisezinha ali, mas o amor supera tudo. Construir uma família, sem medo de errar, foi uma das maravilhas que aconteceu em nossas vidas. Que lindo, olha isso. A Dani colocou aqui, estou chorando aqui de emoção. Cada declaração, falei, pois é, Dani, já chorei aqui bastante também. Aqui, tá? A Andressa deixou o Marquinhos sem palavras. Sem palavras, tem para onde correr, né? Eu quero casar, quero casar. Quer casar. E cantou o Marquinhos, pôs ele no cantinho, assim, com a gosta, sai, você tá na Ai, que bonito. Que legal. Daí a Lisana colocou aqui, 3 casais inspiradores, parabéns, e que Deus continue abençoando a união de vocês. E o mais legal é que ele aceitou, né? Porque tem homem que é encurralado assim, ó, e então desaparece. A hora que ele volta para casa, nunca mais ele aparece. Não é nada fácil, mas o amor entre ambos é que mantém o alicerce desse sacramento. É preciso perseverar, pois a vida cristã nos faz fortes, porque nada derruba uma família estruturada em Deus. É isso aí, Marcinha. A Lisana falou que participou de forma online do casamento, né? A gente também assistiu online o casamento de vocês também. Então, tem aqui a Beth aqui falando boa noite. Conhece essa, amor? A Páscoa. Ai, meu acessório! Minha sogra linda! Boa noite, te amo, sogrinha! Oh, meu Deus, essa mulher é linda, essa mulher é maravilhosa. Olha, a única mulher que eu conheço que é mais bonita que ela é minha esposa. A minha sogra é um doce de pessoa, gente. Amo essa mulher. E o meu sogro também. Te amo, sogrão. Boa noite. Daí tem a Lúcia, né? Boa noite. Boa noite, Lúcia, que estará aqui com a gente também. Tira esse. Então tá aqui o Zé aqui, né? Buenas. Zé. Aquele rango no restaurante do Johnny e da Ângela na Vila Leopoldina. O porãozinho, bons tempos, era bom. Então, o encontro de casais de Cristo não seria essencial para todas as paróquias, apesar da pouca vontade de alguns párocos na realização. Trabalhei em 4 encontros, para só um minutinho.
Trabalhei em 4 encontros e foi muito bom. Essa questão do encontro de casais, a gente ainda vai, com calma, a gente vai vencer essa batalha. A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. É uma luta, é uma luta. Ideia. Daí a Lúcia aqui, casais abençoados. Daí a Tati, que Deus abençoe a união de vocês. E o Chico aqui, né? Agora, só para rir um pouco, né? Tem gente que compara o casamento com a Avenida Paulista. Começa no Paraíso e termina na Consolação. É mais ou menos por aí, viu? E tem aquela outra também que certidão de casamento brocha, né? Aquelas coisas assim, né? Umas coisas meio... Não sei de onde o povo tira essas ideias. Gente, casamento é uma coisa tão maravilhosa, uma coisa tão boa. Você poder viver com a sua esposa todos os dias, que lindo. Isso é maravilhoso. Mais um refrãozinho, amor? Vai rolando aí, vai rolando. A gente vai cantar mais um pedacinho, só o refrão agora, né? Isso. Todo mundo cantando junto, hein? Aí, vamos lá, todo mundo! Eu em minha casa serviremos ao Senhor. Eu em minha casa serviremos ao Senhor. De novo! Eu em minha casa serviremos ao Senhor. Eu em minha casa serviremos ao Senhor. Lindo! Mas vocês para cantar comigo na live. Vou contratar vocês. Vamos lá, agora a gente vai para a segunda parte aqui, né, da nossa live aqui. E a gente vai falar um pouquinho aqui descer um pouquinho mais aqui no detalhe do matrimônio, né? Então, para ilustrar aqui a segunda parte, né? Então, a família tem início no matrimônio, nem sempre. Como o Marquinhos já falou. O Marquinhos já falou disso, né? A primeira imagem de matrimônio nas Sagradas Escrituras está em Gênesis, né? Quando Deus cria a companheira de Adão. Então, dada essa reflexão, né? Então, tem aí a primeira pergunta aí, né? Como podemos incentivar o matrimônio hoje, né? Quando há muitos casais que se separam após o casamento? E daí a pergunta, que quem não é casado na igreja é apartado do amor de Deus? Quem quer começar dessa vez aí? Andressa, Ana? Começa. Então vai. Bom, eu acho que o melhor jeito para você incentivar o matrimônio hoje em dia é o exemplo que você dá para as pessoas. Quando você mostra, quando as pessoas veem que aquele casal é um casal que se dá bem, é um casal... Enfim, você mostra o exemplo, você mostra como que é o casamento, que tem as responsabilidades, sim, mas que você tem um amor, que você pode compartilhar o seu amor com a outra pessoa. Então, eu acho que é isso que te faz, assim, querer, quem não, às vezes, não quer casar, mas às vezes está com aquele pezinho atrás, eu acho que é isso que faz querer aquela pessoa realmente estar junto com a outra. E com relação a só quem não é casado está apartado do amor de Deus, né? Não. Jesus veio aqui para todos, né? E veio para os pecadores, veio para os que necessitam mais, assim, né? Do seu amor. Então, é claro que eu acredito que quando você é casado e você tem realmente aquela ciência, assim, certeza da decisão que você tomou, eu acho que fica mais fácil você entender e
e ajudar aquela outra pessoa a ver esse amor de Deus, a sentir esse amor de Deus. Não, pode falar, já. Não, pô. Então, eu acho que é isso, mas de jeito nenhum, todas as pessoas não são apartadas. Jesus veio aqui na Terra para todo mundo. Complementando o que a Andresa comentou, já partilhou, o matrimônio ele deve ser divulgado pelo exemplo. O próprio exemplo das pessoas casadas vão demonstrar a importância do matrimônio, do casamento. Então, isso motiva, isso acolhe, isso vai mostrar a dimensão realmente que o matrimônio tem. E aqueles que, por algum motivo, ainda não têm essa compreensão, é óbvio que não estão apartados do amor de Deus, mas precisam se compreender, precisam perceber esse chamado, né, que se dá aí em diversas circunstâncias da vida. Mas é algo que realmente vale muito a pena. Tem os seus desafios? É evidente que tem, né? A vida não é fácil para ninguém, o casamento também não é, mas vale a pena. Quando existe a comunhão verdadeira, tudo se torna mais fácil, tudo acontece de modo mais fácil, as coisas seguem o seu destino, seu fluxo, a partir do ideal de comunhão que o casal tem e o que o casal vive de fato. Não pode ser uma coisa apenas exterior, não, tem que ser vivido no seio do casal, na intimidade, no dia a dia, para que ganhe força e eles possam seguir aí seu destino, seu chamado, né? Na verdade não é destino, é o seu chamado, né? Então, eu acho que essa é a dimensão. Legal. Não, vocês têm que, Ana Paula, eu não estou conseguindo tirar o mute vocês têm que tirar o mudo do microfone de vocês. Ai, caiu. Vamos ver. Vamos reconectar já. Bom, enquanto isso, a gente aproveita para ver mais os comentários aqui, que pipocaram. Eles conectam de volta. Isso. Não dá mensagem para ela, não. Então, vamos lá aqui. A Tati aqui, daí a Marcinha concordando com o Zé Antônio, né, lá quando falou lá dos dos encontros lá, que eu também concordo. Daí a Célia aqui colocou parabéns a todos os casais, os 3 que estão na live, os que estão em casa assistindo. Que Deus abençoe grandemente a união de todos, aos casais da live, parabéns pelo trabalho realizado na nossa paróquia e na nossa comunidade. Vamos ver se eles... Não, remove, depois pede para adicionar isso. Ah, tá. Vamos ver se a gente consegue conectá-los novamente. Certo. E a questão, assim, para os casais, bem lembrado pela Célia, né? Os casais que estão participando, que Deus abençoe vocês, né? Que também sirvam de exemplo, não é só a gente que está aqui, esses 2 casais lindos que estão aqui, vocês também têm que ser exemplo, não se esqueçam disso. Exatamente isso. E daí a Marcinha colocou aqui, mulheres líderes de nossa comunidade, parabéns a todas, obrigado, homens, por nos fortalecer. Ah, voltaram. Sejam bem-vindos! Agora é com vocês! Eu estava rolando aqui até você chegar. Renato, a gente estava vendo aqui os comentários, adiantamos um pouquinho, vamos lá. Então, vamos voltar aqui. Vamos lá. Então, só relembrando a pergunta, né, assim, como que a gente pode incentivar, né, o matrimônio hoje, né? Tá falando bem,
E quem não é casado na igreja se é apartado do amor de Deus. Então, para vocês comentarem aí também. A Andressa, ela foi assim maravilhosa na fala que ela falou, na fala dela, em relação a... Ai, nossa, esqueci a palavra. Calma. Que nós devemos servir de exemplo. Então, assim, como que você pode incentivar as pessoas? Você mostrando no seu dia a dia, nas suas conversas, que a partir do momento que você tem uma certa diferença com o seu companheiro, com o seu esposo, com a sua esposa, você tem que resolver com ele. E se você começa a falar mal daquele que você tem ali ao seu lado para outras pessoas, você dá liberdade para ela também fazer, opinar na sua vida. Então, eu acho que nesse aspecto, você ser o exemplo é o que vai incentivar outras pessoas. Porque se as pessoas veem que você vê o casamento de uma forma positiva, que você mostra que ele é produtivo, que você mostra que Deus está ali no seu relacionamento, não tem porquê você não incentivar os outros. E na outra parte, quem não é casado na igreja é apartado de Deus? Jamais. Jamais. Até o momento, eu sou casada, somos casados, não tivemos ainda a bênção de Deus no nosso matrimônio, mas Deus, ele está presente na minha vida, na nossa família. Os nossos filhos foram educados na igreja, então Deus está na minha vida o tempo todo. Eu tenho as minhas tarefas na comunidade, tenho todo o meu trabalho, participo na paróquia, então apartado jamais. Eu vou falar para vocês como podemos incentivar o matrimônio hoje. É você praticando o amor. Se você praticar o amor no dia a dia e estar sempre presente, eu acho que você consegue, entendeu? Incentivar o matrimônio. Você mostrar para as pessoas que estão lá fora, que estão distantes, que um diálogo, uma boa conversa, um pouco de tolerância, isso ajuda sempre no casamento. Às vezes a gente não está bem por dentro. Eu não quero falar meu problema, eu não posso desabafar com você. Não. A primeira pessoa que tem que saber do seu problema, do seu desabafo, é o que está do seu lado. É a pessoa que dorme com você, acorda com você, que anseia os seus desejos juntos com os dela, entendeu? E eu acho que isso é a coisa mais bonita de se ter num casal, é de tentar ser amigo da esposa, namorado, ser só namorado, ser amigo, entendeu? Os dois serem amantes um do outro, isso é muito bom. Isso faz com que o casamento, ele flua, ele anda, entendeu? Ele prospera muito. E quando alguém fala, quem não é casado na igreja, está apartado de Deus, qual o maior amor que a gente tem, né, Deus? Se Deus é o nosso amor maior, como que Deus vai apartar o que ele fez, a criação dele? É que muitos são egoístas, são covardes. Não tem coragem de declarar o amor para Deus, declarar amor para o seu próximo, para o que está do seu lado, para um pai, para uma mãe, um irmão. Então, Deus nunca Deus faz isso. Deus tem um amor grande, um amor maior. Então, nunca vai estar afastado de Deus. As pessoas se afastam de Deus, mas Deus nunca se afasta das pessoas. Essa é o que eu tenho para dizer. Nossa. Olha isso, Gel. Tá vendo? Olha o acessório da Ana Paula do Natal aí no braço no encosto do sofá. E participando da live também, tá vendo? Não é fraco, não. Eu tenho um acessório ali que eu tô aqui do lado. Ó. Eu não vou nem complementar, porque só o que o Anagel colocou aí no final já... Se todo mundo ouvisse ali o que ele falou, acho que já refletiria bastante coisa, assim, quando a gente toma uma decisão de estar junto com alguém, ou de como que a gente demonstra ou incentiva as coisas para alguém. Muito boa, viu? Sua colocação. Praticar o amor. Ó.
Então, vamos lá, para a gente poder ir para o segundo bloco, porque tem o terceiro ainda que é importante para a gente fazer, que fala sobre filhos, né? Então, assim, já que você já estava aí falando, Ana Gel, assim, acho que acho que vai gerar bastante continuidade aí no que você estava falando, assim, o que é necessário nos dias de hoje para que o matrimônio seja até que a morte nos separe? Diálogo é a Priscila, primeira coisa. deixa eu te falar uma coisa. Fora o diálogo, conhecer a pessoa que está com você. Como você vai querer ter um amor, uma morte, até não separe, se você não puder conhecer a pessoa que está do seu lado? Então fica difícil você falar assim, que nem os dois estão começando agora, uma vida que Deus abençoe que seja para sempre, até o dia do nos separe, se um não querer conhecer o outro, se um não participar da vida do outro. Ah, mas eles já são da igreja. Muito bem, graças a Deus. Mas e o casal que não tem esse conhecimento da palavra? Que não procurou conhecer? Ah, tem casal que só vai na igreja, casou lá e pronto. Vai na missa uma vez ou outra, não quero saber e tal, já fui. Não. Tem que ser amigo, ter diálogo, ir para a igreja. E aonde for, mas vem cá, essa é a minha escolha, eu vou com ela, eu vou com ele, deixa meus filhos, levar os filhos junto, colocar a família para participar da vida, mas não assim, dentro, né? Porque acessórios você já sabe, né? Às vezes fala um pouquinho, não ajuda muito, às vezes só atrapalha, entendeu? Mas fazer os bons finais de semana valeriam a pena. União, muita união. Isso, para mim, acho que leva até o final da vida, até o no separe, até a morte, no separe. Outra coisa que eu acho interessante é que nós estamos falando aqui, tá falando um monte de coisa bonita, né? Nem todo relacionamento são apenas flores, é só o mel. Então, nós, por exemplo, nós casamos, eu tinha 17, ele tinha 18. Então, nós fomos amadurecendo junto. Digamos que foi um diamante que no dia a dia foi sendo lapidado, e foi sendo lapidado teve tropeços, teve tribulações, teve briga, tivemos desavenças, mas nada disso fez com que nós nos separássemos. Não está legal hoje, vamos mudar de uma outra forma, não dá para conversar agora, conversa depois. E foi uma situação de aprendizagem, e nós estamos juntos, firme e forte. E como ele mesmo falou, não temos pretensão de nos separar, até que a morte nos separe. E é o que nós pedimos a Deus, né? E hoje em dia também não tem, se você parar para ver, hoje a gente não encontra mais pessoas, ou mulheres e homens, nem lá atrás. Hoje, não. Hoje é roupa, é sapato, é carro, é música, não tem aquele amor mais, é só o que interessa é dinheiro, vaidades, entendeu? Eu acho que isso daí, se eu me separar algum dia, eu não caso mais, porque achar uma esposa igual ela, que é esposa mesmo de verdade, mãe de criança, dona de casa, esquece. Eu gosto de lavar, passar e cozinhar, mas para outra, você tá ficando doido. Só se for para minha filha. Muito bom. E aí, Marquinhos, Andresa? Ai, me apertei, ele apertou também. Então, nossa, muito legal o que o Ana Gel e a Ana Paula falaram, né? E é super verdade isso. Eu acho, e reforçando, eu acho que além do amor que o casal tem que ter, né? E ter certeza, assim, desse amor mesmo, sentir, é o diálogo. Eu falei pro Marco já algumas vezes que eu falo assim, se a gente brigar, a gente não vai dormir de mal. Porque dorme de mal um dia, daí no outro dia acorda, já não conversa muito com o outro, daí aquilo só vai se acumulando, e daqui a pouco esse amor já foi embora. Daí você já está interessado por outra coisa, por outras pessoas. Então eu acho assim, brigou, não é a mesma coisa que namorado, que cada um vai para sua casa, não, tá ali no mesmo teto. Pode ficar uns segundinhos de bico assim, mas daqui a pouco vai lá, conversa e se acerta. É isso que eu acho. Porque... Eu tenho uma prática para isso, eu vou ensinar. Os casais,
não tem casal que não briga. Fala assim, casal que não briga é mentira, então não se ama, o casamento não tá legal, não sei. Briga, porque cada um é diferente do outro. Mas o importante é reconhecer, e não é nem reconhecer, vamos supor, se eu brigo com ele com alguma coisa, não é nem reconhecer que eu sou culpada. É reconhecer que eu não quero ficar brigada com ele, que eu quero estar do lado dele, independente se eu sou culpada ou não. Então, assim, é suportar as diferenças, e o que o Antônio falou lá no início, se eu estou vendo ele feliz, para mim já basta. Eu não importo se eu não estou feliz, mas se eu estou vendo ele feliz, está satisfeito com alguma coisa, para mim estou feliz. Se ele está sentindo alguma dor, eu também estou sentindo essa dor. E eu acho que é isso que o casamento faz com que os casamentos perdurem até quando Deus quiser. Quer complementar? A afetividade é fundamental. Se cultivar isso, a amizade entre o casal é fundamental. A entrega, comunhão entre o casal, diálogo, respeito. Então, tudo isso tem que ser sempre valorizado, sempre valorizado. E fazendo isso, o matrimônio vai seguir firme até que a morte nos separe, sem dúvida. Legal. Quer complementar, amor? Não, acho. Aí tem a receita, né? Às vezes, quando a gente se estranha um pouquinho, porque a gente não briga, a gente se estranha, né? Aí a gente vai deitar, ela deita lá, e eu já deito, aí eu vou lá. Você brigou comigo. Você brigou comigo. Você tá de mal de mim. Ela começa a puxar assunto. E ela começa a rir. Aí já acabou o problema. Entendeu? Porque realmente, você dormir um de costas para o outro, gente, a vida é tão curta. A vida é tão curta, a gente não sabe se a gente vai acordar no outro dia. Isso é uma realidade, né? Só se vive uma vez, né? Aquela tirinha do Snoopy lá que a gente vê na internet. Não, só se morre uma vez. A gente vive todo dia que a gente acorda. Né? Então, por quê? Por que a minha esposa, que eu digo que é a minha metade, que é a parte que me completa, por que eu vou viver de mal dela? Por que eu vou querer... Primeiro, ela dorme comigo na mesma cama, né? Já começa aí. Então, olha só, hein? Só quem não tem juízo que dorme de mal da esposa. Mas, assim, a vida é muito curta. É muito curta. E essas desavenças, elas não podem atrapalhar o amor. Elas têm que servir para reforçar o amor que um sente pelo outro, né? Isso, amor. E aqui, para a gente poder seguir, para vocês verem que o tempo passa muito rápido, a gente já está com 1h03. Para vocês verem como o tempo voa aqui, né? Que a gente nem vê o tempo passar. E daí, para a gente poder ir para o bloco 3, depois a gente para lá para ver se tem mais algum comentário, a gente vai falar agora, né, da responsabilidade de educar, né? Para a gente já emendar aqui, para a gente poder ir depois ir para os comentários lá. E daí eu queria ouvir de vocês, né? Assim, a Ana falou que ela já é vó. Então, assim, como fica, né, a educação dos filhos, né, assim, no mundo que a gente vive hoje, né, que é competitivo, né, totalmente globalizado, ainda mais nessa pandemia que a gente está vivendo. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês aí, como que fica a educação dos filhos, né, perante esse mundo, né, que a gente está vivendo hoje? Então, essa é a parte complicada, né, porque a primeira coisa é que nós temos que ser espelho dos nossos filhos, né? Então, as crianças, elas são espelho. Então, aquilo que eles escutam da gente, eles vão multiplicar, eles vão imitar. E nesse mundo globalizado, tá mais difícil ainda, porque é internet, são esses funks,
essas músicas que são maliciosas, isso tudo, eles perturbam muito, porque a criança ela fica dividida. E por mais que nós tenhamos o cuidado de mostrar para eles o caminho certo, levar à igreja, é sempre difícil, porque o filho, quando ele está do nosso lado, ele tem um jeito. Virou as costas, é uma outra pessoa, é uma outra criança. E a época de educação dos meus foi um pouquinho diferente, porque, assim, meus filhos já são adultos. Gustavo está com 24 anos, Gabriela tem 20, mas, assim, sempre levei na igreja, fizeram primeira Eucaristia, eu sempre direcionei eles para o caminho de Deus, porque a gente sabe, né? Tem aquele ditado popular que quem leva o filho para a igreja não vai buscar na delegacia. Então, nós tentamos fazer. Só que, infelizmente, chega uma idade deles que eles começam a querer escolher. O Gustavo, por exemplo, hoje, eu chamo ele para ir na missa, ele inventa 1000 desculpas. Se é para ir na missa às 8, aí é porque ele quer dormir um pouco mais. Na missa às 10 é porque ele está com preguiça de sair da cama. Na missa às 18 sempre tem um futebol. E aí vai protelando, vai enrolando, enrolando, enrolando. O Gustavo é mais difícil de conseguir arrastar. A Gabriela, ela é minha companheira. Ela vai comigo, inclusive, ela estava cantando junto com a Dani na missa da família. Eu achei muito legal, muito bacana essa iniciativa dela. O Crisma ajudou bastante a ela sentir, sabe, o gosto de estar participando, porque, infelizmente, santo de casa não faz milagre, por mais que a gente pegue, a gente, sabe, orienta, vamos, arrasta, até uma certa idade a gente arrasta e leva, depois fica mais difícil. E nessa globalização, esse mundo que nós estamos vivendo, nós temos que fazer com que os nossos filhos estejam ao nosso lado, sabe, que perceba que não somos apenas pai, mãe, mas que nós somos amigos, que nós, ao mesmo tempo que nós tenhamos a autoridade de cobrar deles educação, mas que eles percebam que pode contar com a gente. Porque se o filho tem medo em casa, ele vai procurar na rua. E nós sabemos, né? Na rua ele nem sempre vai encontrar a melhor resposta, vai ser sempre um caminho meio torto. Eu vou dar minha seguinte opinião, né? A escola só ensina, né? E quem educa é os pais. Mas também vejo que fica difícil para um pai que tem que trabalhar até às 8 da manhã, voltar às 6 da tarde, chega às 7 da noite, e não consegue dar tempo nem atenção para o filho. Muitas mães, que são mãe e pai, têm que limpar a casa, fazer janta, e não tem tempo de olhar num caderno de uma criança, porque muitas vezes fica com um avô, uma avó, um tio, ou é só a escola, meio período com alguém, fica difícil. E, como a Paula disse, esse funk banalizando todo mundo, esse crime, esse narguile, essas coisas só mexem com a cabeça da criança. Aí, muitos pais, muito jovens, o pai jovem gosta de música de jovem, e o filho vai junto, acompanha o pai. Então, deveria ser, mudou muito esse mundo que a gente vive. Perderam-se muitos valores, entendeu? Hoje o filho não respeita o pai de jeito nenhum. Hoje o cara fala que o professor na escola é chato, que o professor não sabe de nada, sendo que o professor deveria ser o maior valor da vida dele. Entendeu? O professor já sabe. Quem está precisando aprender é ele, mas é difícil falar assim abertamente, porque muitos pais também não... você é ignorante, você sabe demais que os outros. Então, a gente vai ter que ver cada vez mais essa defasagem, as pessoas mais longe de Deus, entendeu? Eu falo sempre pro meu filho, pega seu filho, leva ele na igreja. Começa a ensinar ele o caminho certo, porque esse é o melhor caminho que tem, mas o meu filho é um caso que, só por Deus, né? Ele não vai, não leva o filho dele, e eu falo para ele, toma cuidado, que essa sementinha que você plantou, que você está regando, ela vai crescer, vai virar uma árvore. Se você não tiver a consciência que essa árvore ela vai crescer, você vai ter enrolado. É uma pena, mas é assim que o mundo está seguindo, né? E detalhe, eu sempre trabalhei o dia inteiro. E, assim, eu tenho muito a agradecer a Jo, a minha irmã, que ela cuidava da filha dela e dos meus. As duas irmãs, a Toninha também, que cuidou muito do Gustavo. A minha mãe também sempre esteve ali, ó,
em cima. Olha, Paula, tá acontecendo tal coisa, conversa com o Gustavo, tá acontecendo tal coisa, conversa com a Gabriela. Então, eu sempre tive ali muito apoio da minha mãe e dos meus irmãos na educação. Porque eu falo para eles que quem ama, educa. Vamos lá, o Isamitiba, né? Quem ama, educa. Por quê? Porque quando você dá uma bronca, não é porque você gosta mais ou menos. Você dá uma bronca é o quê? Porque você ama. Eu prefiro que ele seja educado em casa, se tiver que dar uma bronca forte, até mesmo uma chinelada, que seja dentro de casa, para ele não ter que apanhar na rua. Porque a polícia primeiro mata para depois perguntar se é bandido, né? Isso é fato e é um fato muito triste. Vai lá, Marquinhos. Bom, nós não temos filhos ainda, né? Se Deus nos abençoar, logo teremos. Mas, assim, eu imagino que realmente não é fácil. Deve ser muito gostoso, muito prazeroso você ter um filho, amá-lo e tentar educar da melhor forma possível, mas, assim, não deve ser fácil mesmo, ainda mais no mundo que a gente tem hoje, em que tudo tem muito livre acesso à internet, às pessoas, às vezes na escola passam coisas que a gente nem seria de acordo, mas estão passando. Enfim, deve ser muito complicado mesmo, né? Como o Anagel e a Ana Paula falaram, eles foram pessoas que trabalham e às vezes não puderam estar com os filhos o dia todo, né? Isso é uma coisa que eu falo muito com o Marcos, assim, que aproveitando, de certa forma, essa pandemia que eu continuo trabalhando em casa, se eu pudesse continuar trabalhando em casa pelo resto da vida, nossa, eu estaria feliz, porque eu estou trabalhando, né? Não fica tudo as responsabilidades para ele, e ainda poderia ter oportunidade de estar cuidando ali do meu filho. Tomara que dê tudo certo, né? Que eu acho que isso também é uma preocupação para os pais quando têm filhos, né? E às vezes a Ana Paula teve as irmãs, a mãe, nossa, é lindo, mas às vezes eu vejo mães que não têm, daí fica deixando, às vezes, na creche, uma creche que não é legal, ou às vezes tem um filho mais velho, deixa o filho mais velho para cuidar do mais novo, mas daí não cuida daquele jeito como tem que criar, então realmente não é fácil, né? Eu espero que a gente tenha sabedoria suficiente para poder cuidar dos nossos pequenos assim, o melhor possível. E aí, Marquinhos? Quando vai vir, então? Porque ela falou que ela quer logo. Vamos ver, vamos ver. E assim, meus pequenos, hein? Ela falou plural. Ela falou plural, hein? Ai, é ótimo. Eu acho que eu nem vou conseguir falar. Eu acho que a educação vai indo até a adolescência. Até a adolescência, os pais conseguem ter um certo controle. Depois, os filhos começam a ganhar independência. Mas tudo aquilo que foi semeado no começo vai servir de critério para que aquele adolescente, aquele jovem, faça um discernimento. Ele tem um paralelo e aí ele vai conseguir julgar. Ele não vai se perder tanto. Eu penso dessa forma. Então, a educação dos pais é sempre fundamental, tá? Nós temos um mundo multicultural, vários caminhos, várias escolhas, mas sabemos que muitas são equivocadas, são caminhos ruins. E, infelizmente, os nossos jovens precisam de muita orientação. Então, os pais são um exemplo para os filhos, sempre serão. E, infelizmente, como a Anagel bem comentou, os pais hoje têm que trabalhar demais, são responsabilidades demais para trazer o
para dentro de casa, e às vezes cansados, exauridos, não tem tempo de se dedicar aos filhos. E isso é uma grande lacuna na vida dessas crianças, que infelizmente é generalizado. Vai em todas as camadas sociais, desde o mais pobre até o mais rico, do interior ou da cidade. Falta tempo dedicado às nossas crianças, aos filhos, né? E os pais têm que arrumar esse tempo. 1 horinha, 2 horinhas dedicadas aos filhos, que isso é muito importante mesmo. Que conversem sobre tudo, que os pais orientem os filhos sobre tudo, de religião, de política, de esporte, de tudo, para que os filhos se sintam amados, né? O vínculo se dá pelo amor, e as coisas vão vindo aí por acréscimo. Acho que isso que você falou, Marquinhos, de dedicar tempo, né? Eu sempre costumo falar no curso de noivos e no curso de batismo, que às vezes não é a quantidade, né? Às vezes é a qualidade, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu fico o dia inteiro com meu filho em casa, né? Mas um fica na sala, outro fica no quarto, e os dois não se falam o dia inteiro. Então, teoricamente, não adianta muito ficar o dia inteiro com o filho em casa desse jeito, né? Então, às vezes, vale muito mais 1 hora ali partilhada, conversada, vivida, rolando no chão, brincando, chorando, seja qual for ali, porque esse momento de qualidade que vai ficar marcado mesmo ali, que vai ser a sementinha ali que a gente vai plantando ali no dia a dia. E eu vejo pela Ju, né, assim, o Antônio é pai adotado, né, porque a Ju filha do Fernando, né, que faleceu. E então assim, ele teve, né, toda uma jornada, né, para conquistar, né, para de fato ser o pai, né, que hoje ele é, né, e que a Juliana tem que conquistar 2. Olha isso, ela e a filha. Então, assim, e hoje, assim, a Ju, de fato, né, assim, essa questão de ter referência, né, assim, então, hoje a Ju enxerga o Antônio como uma referência paterna, né, isso para um filho é importante, né, ter a referência materna, ter a referência paterna, né, e acho que às vezes a gente acaba esquecendo de construir isso, né, e eu acho que, de fato, conversar sobre qualquer coisa é um ponto importante, assim, para quem que vocês acham que a Juliana foi perguntar o que é menstruação? Para mim. Para ele, não foi para mim. Então, assim, de fato, a gente tem que estar preparado para falar de qualquer coisa. E sem tabu, né? Sem tabu, sem medo. né? Assim, sem medo, assim, até entendendo qual é a pergunta, né? Para a gente não responder coisa que não precisa ser respondida naquele momento, né? Então, de como que a gente também tenta entender qual é a dúvida, né? Para a gente não responder mais coisas do que deveria ali naquele momento, né? Tem aquela história lá. A menina no jantar. É só ver a família estava no jantar, né? Aí a menininha virou para o pai e perguntou: pai, o que é virgem? No meio do jantar. Aí o pai ficou vermelho, desesperado, e aí bateu aquela agonia, e aí ele foi falando, não, virgem é a pessoa que ainda não fez sexo pela primeira vez, e não sei o quê, e foi contando a história, foi ficando vermelho, e todo mundo horrorizado, e a menina virou para ele com a garrafa de azeite na mão e falou assim, e extra virgem, o que é? Então, às vezes é bom perguntar, né, assim, aonde você viu escrito, aonde que você leu, assim, até para a gente entender qual é a referência, né, que da onde está vindo aquela pergunta, para a gente não responder coisas que a gente não precisa naquele momento. A criança entendeu? não precisa saber daquilo, daquela forma, naquela hora, né? Então, acho que fica uma dica aí, né, para quem... Para vocês que vão começar, né? conversar. História.
O que é extra virgem? O que é extra virgem? Extra virgem, ó, sei lá, tipo assim, nem nasceu ainda. Ela tá marginal ali, ó. Marginal ali. Ai, gente. Mas é isso aí, vida real, vida real. Como diz o amigo meu, a vida é real. Mas eu sempre tive esse hábito de, quando eles faziam umas perguntas meio assim, que deixava numa saia justa, de começar, sabe? Perguntar onde ouviu, quem falou, e dar umas pescadinhas para dar uma resposta que fosse sucinta, porque fica floreando demais e fica falando demais, acaba aumentando a curiosidade do que tirando aquela dúvida que ele tinha naquele momento. A hora que chegar no extra virgem está enrolado. Depois que uma mãe de uma amiguinha da Juliana falou que ela nasceu de um caroço de azeitona colocado no umbigo, gente, eu falei, não é possível que uma mãe falou um negócio desse, né, para uma criança, né? E acho assim, a resposta tem que ser sempre a verdade. Tem mil maneiras, eu sempre digo isso, 1000 maneiras de você falar a mesma coisa. Então, escolha a maneira certa para aquele momento, mas fale, bota a fralda e fala, entendeu? Naturalmente, sem medo, porque se você não falar a verdade, ela vai descobrir a verdade na rua, na internet, com os amigos, o que é pior. Então, fale a verdade sempre. Caminhando aqui para o nosso final, assim, então, vocês comentaram algumas coisas aí na fala de vocês, mas só para a gente deixar também aqui algumas dicas, alguns recados aqui, como que a gente educa, então, os filhos para a igreja? Vai lá, Ana Gel e Ana Paula, vocês começam. Deixa eu começar. Vai lá. Como educar os filhos para a igreja? Sabe, nós somos egoístas de nós mesmos, né? Nós não somos capazes de falar assim, eu te amo para um amigo, para o pai, para a mãe, até para o próprio filho, com medo. Como vai ser a reação do cara, da mulher, sabe? A gente fala casal para casal. Mas se você falar assim para um amigo seu, eu te amo, cara, eu te amo, amiga, mãe, pai, irmão, é difícil. Você fala para o filho fica assim, assustado, ele não ouve essas palavras sempre. Quando você fala assim, senhor, senhora, isso aí era do nosso tempo de velhos, né? Que respeitavam os mais velhos. Mas se você chamar uma criança hoje, senhor, senhora, ele fica assustado. E quando você vai falar para ele da palavra de Deus? Ele fala assim, você está falando de Jesus? Quem é você para falar de Jesus? Você não conhece, você não vai na igreja. Então, hoje, o pai e a mãe tem que, começou a estudar, está na primeira série, eu acho assim, né? Vocês que já são da igreja, vocês deveriam fazer um outro projetinho legalzinho. Muitos pais até não conseguem, nem levam o filho na igreja, né? Mas se conseguisse um tempinho, que a criança entrou na primeira série, começou a escrever, começar assim, ver o livrinho, porque tem muitos ilustrativos da igreja, as histórias de Jesus, que é as coisas mais lindas do mundo, e começar a se ensinar a criança ali, ô pai, mãe, seu filho está na primeira série, na segunda, deixa eles aqui uma horinha que disponibilizasse 2 ou 3 catequistas para diferentes idades e séries, começava a ensinar ali, a criança já ter o quê? A caminhada na palavra, já está bem, quando chegasse na época da catequese, que já está mais espertinho, já está sabendo tudo, era igual o inglês, que é difícil, mas já na frente você não aprende. Essa é a minha opinião, mas é difícil, sabe por quê? Porque às vezes o pai não vai na igreja, não leva o filho para a igreja, não sabe nem falar da palavra, não sabe, só sabe de uma coisa, Adão e Eva, pronto, banalizaram o mundo, é a única coisa que o pai sabe falar. Jesus é que está lá, aberto na cruz, não sabe o que aconteceu, não assistiu aquele negócio que a gente vê sempre, Paixão de Cristo, não assistiu. Sabe o que ele faz? Ele ouve os outros falar, foi isso, mas ele não sabe. Ele não sabe. Juro para vocês, tem pais e mães que não sabem o Pai Nosso. Que não teve coragem de falar assim, o que quer dizer o Pai Nosso? De saber, linha por linha, frase por frase, até o final. Eu aposto que lá dentro da igreja tem um monte de gente que não sabe. Porque eu dei um discurso dentro da igreja que foi a coisa mais linda do mundo.
Eu não sou muito fã do Dirceu, eu era fã do outro padre. Não, sou verdadeiro, não sou muito fã do Dirceu. Mas eu era fã do outro padre. O outro padre que foi lá na igreja, ele explicava tudo bonitinho, tinha paciência de falar, não fazia uma missa correndo, você tá entendendo? Então, gente, tem que ser sincero. Essa live é para ser sinceridade. Se os pais fizessem esse primeiro caminho, aí a igreja ajudasse, a gente ia ver que o mundo ia mudar de forma maior. Porque as outras igrejas, não criticando, porque eu não critico igreja, religião de ninguém, só pensa no capital. Não ajuda ninguém. Você está entendendo? E eu vejo que na católica, com a catequese, ou até as festas que tem, sempre tem uma confraternização. E isso é bonito. Você está entendendo? Não só o aniversário do padre, mas as confraternizações que tem dentro da igreja. Isso seria legal. Essa seria a forma mais viável de se educar uma criança na igreja. Tá? Levar para a igreja. Agora, se eu estiver errado também, vocês me desculpem, mas essa é só a minha opinião. Entendeu? Tá certo. Aí, Marcos, Certíssimo. quando você tiver o seu bebê, faz igual eu. Eu fui o rapaz mais novo com uma criança no colo dentro da igreja, viu? Tinha 18 anos. Inclusive, Marquinhos, ele já deixou um trabalho para você, tá? Como você é coordenador da catequese, você inventar a pré-catequese para fazer o que ele falou, tá? Já fica a lição de casa aí para você. Uhum. Só trabalho. Vai sair com trabalho da live. Vai lá, Ana Paula. Eu acho que eu fiz catequese, acho que uns 10 anos seguidos. Porque tinha a pré-catequese, né? Só que hoje, infelizmente, para as crianças fazerem a catequese já é uma luta. Porque eu vejo lá na Santo Expedito. As meninas saem catando no laço, a molecadinha, para frequentar, para já trabalhar a catequese, já vão ensinando, e assim, é uma atividade tão dinâmica. A Jo e a Dani, elas têm um dom tão lindo, é tão dinâmico a catequese, a formação que elas fazem com os alunos. Só que, infelizmente, a catequese é sempre antes da missa. Os pais vêm para assistir a missa e levar os filhos para casa? Não vêm. Essa falta mesmo está justamente desde o nascimento da criança, porque se o neném é pequenininho, não leva porque é pequenininho. Aí, quando começa a andar, não leva porque ele vai ficar correndo pela igreja e não vai prestar atenção na missa. Aí, ele cresceu mais um pouquinho, começa a fazer malcriação, aí também não leva porque vai ficar fazendo escândalo. E nós sabemos que a criança tem que crescer ali dentro. Eu sempre levei os meus. Uma vez eu dei um apertão no Gustavo e ele começou a gritar: minha mãe me beliscou! Mas o Gustavo deu um show, mas nunca deixei de levar. Até mesmo quando o Marcos estava falando, né, que nós devemos plantar a semente. Então, se você começa a dar o exemplo para a criança de pequeno, alguma coisa fica. E realmente, o Gustavo é uma luta, arrasta ele para a igreja, sabe? Fazer com que ele perceba a importância de estar lá. O Gustavo toca violão. Eu não consigo para a comunidade para tocar violão com a gente, porque lá somos quem canta a Dani e eu. Então, nós somos as cantoras da comunidade. O coral de lá é a Dani e eu. Eu já tentei arrastar o Gustavo para tocar violão para a gente, mas eu não consigo. Igual eu falei, santo de casa não faz milagre. Só que, fora isso, ele não é uma pessoa que nos dá trabalho. O problema do meu filho é comodismo. Então, como educar os filhos na igreja? É levar para a igreja, é mostrar para eles o quanto Deus é bom e o quanto Deus é importante na nossa vida. Eu sempre falei para eles, eu falo, então, às vezes eu consigo arrastar até aqui, ó. Era uma dificuldade para conseguir que me acompanhasse, porque eu sempre estive ali à frente. Minha mãe, ela foi a nossa primeira catequista. Sempre estivemos lá na igreja, minha mãe sempre arrastou todos. Não são todos que estão ali participando, mas estamos ali, e fazer com que todos participem é meio difícil. E às vezes é mais fácil o amigo chamar, o vizinho falar, e eles irem do que a gente mesmo. Então, levemos os nossos filhos para a igreja, porque é o único jeito mesmo, e ensinar para eles que Deus é bom, Deus é vida, e que nós precisamos de Deus na nossa vida. Marquinhos, Andressa, o que vocês querem complementar aí?
Eles falaram tudo, assim, né? Eu acho que a palavra-chave aí é exemplo. É você dar o exemplo para o seu filho, de mostrar. Você é o catequista dele antes dele começar a fazer a primeira catequese, a primeira Eucaristia, né? Isso a gente vê claro na catequese. Você vê claro, a gente vê claro, assim, das crianças que já tem algum familiar que vai para a igreja, então que já tem um pouco de conhecimento ou que tem um interesse a mais, e das crianças ali que você sabe que pai não vai, e estão fazendo ali só por ter, porque ela fez, a mãe ou o pai fez, então eu vou colocar meu filho para fazer também, mas não tem interesse nenhum. Você cobra de rezar, às vezes, um Pai Nosso, não consegue rezar um Pai Nosso sozinho. Então, isso a gente vê claramente, né? E isso, então, eu acho que isso é a palavra-chave de tudo, é o exemplo. Marquinhos, consegue complementar? Tadinho, tá ficando com dó do Marquinhos já. Sem dúvida, é o exemplo. O exemplo motiva, vai dando aí elementos para que a criança continue e permaneça na comunidade. Mas, infelizmente, nós vemos hoje o secularismo, não só na nossa fé, na nossa crença católica, mas em todas as outras religiões. Muitos estão descaracterizando o valor religioso. Não se tem mais o valor religioso como em outras épocas, né? Hoje o valor está nos elementos de mídia, nos elementos materiais, e a religião é tratada hoje como algo meramente descartável. Então, o compromisso de fé é muito importante hoje, em todos os níveis. Não só para a educação das crianças, é óbvio, mas para a vida de todos. Então, é necessária essa comunhão para nós resgatarmos o valor do sagrado, daquilo que é importante, não só para a vida hoje, mas para uma vida aí eterna, né? É isso que nós acreditamos. Então, esse educar para a igreja não é educar apenas para a igreja, é ser igreja. A igreja começa aqui em casa. Essa é a igreja doméstica. Hoje, eu e a Andresa somos igreja. Marido e mulher, nós somos igreja. Como que está sendo essa igreja? Então, a igreja é em casa também. Uhum. Família, em comunhão com Cristo, vivendo os valores que Cristo deixou para cada um de nós. Então, a igreja, a comunidade, é a nossa referência maior, mas a igreja começa em casa. E isso muitas pessoas não levam em conta, infelizmente. Falta de catequese, ou às vezes tiveram essa catequese, mas não colocam em prática. Então, a prática, a fé com compromisso, vivenciada em casa, na comunidade, em todos os ambientes da nossa vida. Isso vai fazer com que as crianças, né, os filhos, possam aprender e, com certeza, o fruto, a semente está lá. Um dia vai dar fruto, se Deus quiser. Isso aí. Acho que você falou bastante coisa aí, Marquinhos. Acho que até para dar de exemplo, né, assim, o quanto às vezes isso é grave, né? A gente comenta essas coisas no curso de noivos e quando a gente está dando formação de batismo lá na paróquia, né, às vezes a gente pergunta, né, assim, quem que participa aqui da missa todos os domingos? Teve encontro, né, que às vezes estava a sala cheia lá, 60, 70 pessoas lá e ninguém levantava a mão. E daí vinha a provocação, né? Eu falei assim, então por que vocês querem batizar essas crianças se vocês não vêm na igreja? Né? Eu ainda falava assim, ó, tem tempo de desistir. E o legal, assim, que muitas pessoas aceitaram, né, a provocação, e eu vejo que começaram a ir na igreja depois que batizaram a criança. Porque é sério, né, isso, né, assim, porque não adianta nada eu batizar por batizar,
ser pai e mãe por tradição, ser pai e mãe porque, estão me forçando a ter filho, estou sendo curada pela família, não tem nada disso, assim, né? Acho que, e de fato é a palavrinha mágica, acho que é essa, acho que ser exemplo, né? Assim, a gente ser exemplo como pessoa, como cristão, como cidadão, né? Assim, porque a primeira comunidade, primeira igreja é em casa, a primeira sociedade é em casa, né? Assim, tudo aquilo que as crianças vão ver primeiro vai ser em casa, né? Então não adianta a gente querer inventar alguma coisa, né? Assim, se a gente trata mal um ao outro, ela vai achar que lá fora ela pode fazer isso com todo mundo também, né? Porque vai falar, se meu pai e minha mãe fazem isso, eu vou fazer isso lá na rua também. Então, tudo acontece dentro de casa, né? Então, a educação para a igreja, para a sociedade, para ser cidadão, para ser humano ético, né? Começa sempre em casa, né? Então, acho que exemplo, de fato, é a palavra-chave. Exatamente. Vamos para os últimos comentários, para finalizar? Antes de ir para os comentários, eu queria, assim, para a gente passar aqui, aproveitar que o Marquinhos ainda está com um pouquinho de voz, para vocês deixarem aí. Coitado, o dia para te pegar, né? Para fazer live. Está afônico o nosso querido Marquinhos. Então, eu queria que, né, o Marquinhos e a Andressa fizessem aí uma mensagem final, os agradecimentos, que recado que vocês querem deixar aqui, e daí a gente vai para os comentários, faz os últimos avisos, e daí a gente vai para o finalzinho. Não começa. Você vai. Agradecer muito por essa oportunidade de partilhar, de fazer essa partilha honesta, sincera e edificante com vocês e com todos que nos assistem. Muitas vezes a gente se prende a coisas que outros falaram e às vezes a gente se prende aos dogmas sem nem querer entender quais são os dogmas e por que eles existem e tantas outras coisas. Mas viver a fé, viver a experiência da comunhão aí como casados é algo muito rico e é algo muito fundamental para quando nós queremos viver a vida com intensidade e com honestidade. Tudo que foi partilhado hoje são experiências de vidas que vão agregar a todos nós. E quando nós falamos de casamento, de matrimônio, existe aqui uma matriz de uma família, matriz de uma sociedade, matriz da igreja. É algo muito importante, né? Ninguém vive sozinho, ninguém vive apartado completamente. Nós precisamos estar com alguém, né? Na dimensão do casamento, na dimensão da família, com os acessórios, né? Sogros, filhos, maridos, primos e tantos outros que enriquecem a nossa vida, são fundamentais para a nossa vida. Então, é preciso essa comunhão, é preciso a gente se abrir ao outro, largar os nossos egoísmos, né? Existe muito egoísmo hoje em dia, muitas pessoas que se acham autossuficientes. Basta a gente ficar um pouquinho dodói como eu estou hoje, para a gente perceber que a gente não é autossuficiente. Nós não somos plenos, como os muitos gostam de falar por aí. Nós não estamos plenos. Nós precisamos de que outras pessoas acrescentem em nós valores e circunstâncias que vão nos ajudar a sermos seres humanos melhores, né? Então, eu fico muito feliz pelo convite, pela oportunidade que nos foi dada. Espero que lives com esse tema se repitam, com novos casais aí vindo dar os seus testemunhos. Se quiserem convidar novamente, ok, estamos dentro.
Daí estaremos, se Deus quiser, melhor. Mas, Opa, demorou. então, Deus abençoe por esta oportunidade, pela oportunidade que, através da paróquia, estamos tendo. E a mensagem fica para todos os casais e para aqueles que ainda não são, que comecem a pensar em tudo que foi dito, vale muito a pena. Identifique a sua vocação, não é? Se for a vocação para o casamento, que seja realmente uma decisão consciente, responsável, que vale muito a pena. Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Andresa, por favor. Quer complementar alguma coisa agora? Também, depois de toda essa catequese que ele deu, né? Nem precisa. Não, mas é só agradecer o convite, né? A oportunidade de estar aqui nesse bate-papo tão gostoso, que passou super rápido, e poder partilhar um pouco da nossa pouca ainda experiência, né? E ouvir de vocês também. O Anagel tive a oportunidade de conhecer agora, né? Mas assim, eu tenho você, Priscila e Antônia, assim, como uma referência mesmo, assim, sabe? E agora eu tenho mais uma referência, né? Do Anagel e da Ana Paula. Então, foi muito gostoso, eu aprendi bastante. Obrigada mesmo. Legal. Agora é vocês aí, Anagel e Ana Paula. Eu vou começar. Eu queria agradecer os três, depois eu agradeço a Andressa. O Antônio, a Priscila e o Marquinhos. Vocês mostraram para todos que viram essa live como é que se fala, como que se fala do amor de Deus, como se promove o amor de Deus. E isso é bonito. E que vocês continuem esse trabalho, que é um trabalho espetacular. E que o Marquinhos consiga trazer a Andressa junto com ele e espalhar esse amor bonito, essa coisa bonita de Deus, da palavra de Deus. E se foi uma coisa boa, a Paula perguntou para mim se eu participaria de uma live. Eu falei para ela, mas é lógico, às vezes a gente tem que colocar para fora o que a gente sente. Às vezes eu vou na igreja e você não consegue falar para um irmão lá dentro, ou uma irmã, ou alguma coisa para alguém, porque acabou a missa, vai todo mundo correndo embora. Eu nunca vi isso. Lá, ele nem tem coragem de falar assim, ô paz, ele já te dá a mão na porta já para poder ir embora correndo. Ali, ao invés de refletir o que foi dito pelo padre, não. Está todo mundo correndo. E hoje não. Hoje conseguiu ser aberto, ser limpo, ser bonito. Entendeu? Eu aprendi coisas com vocês e quero talvez eu não participe mais daquela igreja, que eu vou participar aqui perto da minha casa. Entendeu? Mas eu quero aprender aqui e passar para eles que estão aqui na outra igreja que eu aprendi com vocês. E sempre que tiver uma oportunidade de ter outra live, vocês quiserem me convidar, eu estou disposto a falar com vocês de novo. E falar para todo mundo. E pedir a Deus que cada dia mais Ele abençoe vocês. Pessoas iluminadas, pessoas de Deus, com um coração bem grande. Legal. Amém. Terça, você, menina, quer agradar o marido, ele ficar bonitinho, faz comida gostosa. Isso fica... Porque essa patroa aqui, ó, cozinha muito bem, viu? Me pegou pela boca, mulher. Olha, eu não largo essa comidinha, esse carinho, esse amor todo por nada. Cozinha muito bem, viu? Mas no começo foi difícil, mas hoje... Eu quero agradecer a Antônia e a Priscila por ter nos convidado. Eu fiquei morrendo de vergonha, porque é a Semana da Família. Geralmente, quem participa são casais que são casados perante a igreja. E nós ainda não chegamos nessa fase por diversos motivos, assim, que não vem ao caso. Não temos essa pretensão. E foi uma troca muito rica, que foram experiências de vida. Nós já temos um tempo de vida conjugal, experiência com os filhos. Vocês que estão iniciando a vida de vocês, oh, meu Deus do céu. É um acessório. E assim, para mim foi um momento de muito aprendizado, foi uma troca muito rica. E pode nos convidar sempre que for
que for possível. Em relação, ele disse que ele vai começar a frequentar a comunidade aqui. Nós moramos a vida inteira ali na ZAT. Então, assim, eu sempre morei ali na ZAT. O ano passado, o Papai do Céu deu pra gente de presente a oportunidade de comprar um cantinho. Então, nós compramos um apartamento aqui no Jaraguá. Só que quando eu estava pedindo para Deus, se fosse da vontade dele que acontecesse, eu falei com o Santo Expedito, falei assim, ó, Santo Expedito, se for da sua vontade, eu não vou te abandonar. Então, eu não vou largar a Nossa Senhora Aparecida, não vou largar Santo Expedito, porque eu posso até ter saído da Vila Zate, mas a Vila Zate não saiu de mim. Vou continuar trabalhando e vocês podem chamá-lo, viu? Se vocês... Ele tem muito a acrescentar, é uma pessoa muito boa, que tem muita sabedoria. Se quiser também umas brincadeiras, ele perde o amigo, mas não perde a piada. Então, assim, obrigada. Eu quero agradecer a vocês, agradecer a Deus, o dono da vida, agradecer a minha mãe por ter me colocado no mundo, agradecer a família, né? Agradecer a minha família, porque se nós hoje exercemos o papel que nós estamos exercendo aqui, estamos multiplicando ideias, é porque nós tivemos uma pessoa lá por trás de nós, que foram os nossos pais. Então, eu quero agradecer a minha mãe, a Dona Maria, uma mulher de luta e uma mulher de experiência, uma mulher linda, que eu tenho muito orgulho de ser filha dela. Que lindo. Que lindo. Eu sempre falo que para a gente estar aqui, alguém disse sim, né? Então, a gente, de fato, tem que agradecer, né? Quem deu esse dom, né, para a gente, né? E a gente que agradece aí vocês terem topado, né? A gente tentou convidar casais que quase nunca ou nunca apareceram, né? Para, de fato, a gente conhecer um pouco mais os casais da nossa comunidade. Acho que pegando um pouco do que você falou, Ana Paula, até pegando um pouco da live de ontem. Quando a gente fala de pastoral familiar, não importa, né, se é casado, se não é casado, né, a Silmara, a Silmara e o Fernando, né, que a gente descobriu que é Fernando, que não é Edson ontem, né, mas que, assim, qualquer pessoa, né, todo mundo tem uma família, né, até a pessoa que vive sozinha, aquele que é pai solo, mãe solo, casais de segunda união, todo mundo está convidado, todo mundo é família e todo mundo pode fazer parte de qualquer pastoral, seja ela. Basta a gente, de fato, ter essa humildade, essa vontade de trabalhar sempre. Então, agradecemos aqui de coração, tá? E aqui, então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai ler os últimos comentários aqui, eu estava dando uma batidinha de olho, e daí a gente vai para os avisos finais, para a gente falar um pouquinho da live de quinta, e daí a gente termina com a musiquinha, para a gente fazer o nosso tchau. Então, vou voltar aqui, deixa eu ver onde eu parei. Aqui. A Márcia, muito bem. Vai tampar vocês. Então, eu vou ler aqui. A educação dos filhos se reflete na ação dos pais, né? Então, um pouco do que a gente falou. Não adianta educar sem dar exemplos, né? Meus pais me ensinaram, os meus 3 irmãos, eu com a rigidez, pois senão... e eu com rigidez, pois senão o mundo poderia ter um lugar convidativo para as coisas ruins. Hoje somos pessoas de bem e assim são minhas filhas. Educar com rigidez, pois senão a vida não será de êxito. Agradeço pelas sentadas da minha mãe, né? A Marcinha está colocando aqui, né? Daí o Afonso, né? Também não vou colocar, senão vai tampar vocês aí. Parabéns aos casais, né? O Marcos e a Andresa, a Nagel e a Ana Paula. Que Deus abençoe e ilumine sempre vocês para que mantenham viva essa chama do amor familiar e que seja um exemplo de amor e dedicação mútua, esses valores que infelizmente se perderam muito. A gente falou um pouquinho disso também no começo. Eu acredito que só damos aos outros o que temos, né? Muitos pais não são igreja, como eles conseguem... Puxa, meu Deus. Deixa eu ler de volta. Muitos pais não são igreja, como eles conseguem educar os filhos para a igreja. Que foi um pouquinho do que a gente comentou aqui agora, né? A realidade é dura e difícil, e vemos muito isso na catequese. Foi um pouquinho que a Andressa comentou, né? O Anagel também. A realidade, né? Daí tem aqui vixe, grande de novo, né? Então, aqui tem o comentário da Marcinha, aqui. Minha prima, quando viu o absorvente da minha tia, né? Perguntou para ela o que era. Ela disse que era para limpar o nariz. Ai, meu Deus do céu. Jesus. Assim, ela saiu com o meu tio, foram à feira e ela usando absorvente para limpar o nariz.
Isso ela com 5 anos. É preciso saber educar os filhos com muita sabedoria. Gente, muito boa. Muito boa para rir, né? Porque... Ai, viva a família de todos nós, parabéns pela live, Priscila e Antônio, né? Daí a Silmara aqui, né, que esteve aqui com a gente ontem, né? Parabéns. Hélio Fernando. Hélio Fernando, né? Que a gente descobriu que é Fernando, né? Daí a Nélia aqui falou que pena que não participei desde o começo, né? Mas chegou agora no finalzinho. Mas pode assistir o vídeo depois, Nélia, vai estar gravado aí, manda ver. Daí o Marivaldo aqui, que ele até comentou aqui que ele também gosta do Padre Alessio, né? Acho que bastante gente gosta do Padre Alessio, né? Assim, cada padre tem uma característica diferente, tem um carisma diferente, né? E a gente, como pessoa e como ser humano, a gente tem que saber lidar com todas as diferenças, né? Não, faz parte, né, das relações, né? Todo mundo tem um jeito e a gente tem que saber lidar com todas as pessoas de todos os jeitos. E o Marisvaldo está colocando aqui, né, que ele queria ouvir o Marquinhos louvar bem alto, viva Nossa Senhora. Olha que maldade. Vai lá, Marquinhos. Hoje não dá. Tadinho, que dó. Daí ele colocou saúde para você, Marquinhos. Daí ele pensou bem, tá? Daí a Nélia colocou melhoras para você. E daí a Lúcia aqui, né? Obrigada por compartilhar suas experiências e a sabedoria de viver, né? Então, assim, foi bastante rico aqui o nosso bate-papo, né? Bastante troca. E quando a gente fala de compartilhar, é isso, né? Um pouquinho de cada um, né? A gente vai ajudando também as pessoas que estão aqui participando com a gente. E conhecendo melhor cada um, né? E conhecendo melhor. Segredinhos. E falando da Semana da Família, né, para a gente terminar aqui, então tem a missa amanhã, né, tem online e tem presencial às 19 horas, e quinta-feira, né, vai ter a outra live aqui da Semana da Família, né, a gente geralmente não faz live às quintas, a gente está fazendo especial por causa da Semana da Família, e a gente também vai ter outro casal aqui, né, que tem 2 filhas fofas, né, que estão lá na igreja também. São da comunidade. São da comunidade, e a Lúcia, que né, é uma mãe solo. Que é uma mãe solo, também vai estar aqui com a gente, falando aqui na quinta-feira também, né. Então, tem a live aqui da quinta, que a gente espera ver todo mundo aqui, né, participando com a gente, né, como participou hoje. Gente, leva esse cachorro para benzer, gente, que isso? Ela está no banheiro. Ela fica chamando. Que legal, gente. E à noite ela pega ele e dá um banho na cabeça dele de beijo. Ai, que barato. Então, assim, mais uma vez, obrigada por todo mundo que acompanhou aqui a live até agora. Obrigado por quem vai assistir esse vídeo. Obrigado por quem vai compartilhar esse vídeo, porque é importante também que as pessoas conheçam essas realidades, né? E agradecer mais uma vez a vocês por estarem aqui conosco, por terem cedido esse tempo, né, para a gente, mas não para a gente, para a comunidade, porque ser família também é ser comunidade, né? Nós temos a outra comunidade, que é a nossa paróquia, a nossa família, a nossa comunidade em geral, né? Onde a gente partilha, chora, ri junto. Então, muito obrigado pelo carinho de vocês. Que Deus abençoe suas famílias, que Deus ilumine o caminho de vocês, os seus filhos, seus futuros filhos, que assim vocês continuem sendo exemplo. Vamos cantar o refrãozinho para terminar. Refrãozinho. Quer aparecer você? Chegou a... Ai, eu não estou em situações. Eu não estou em situações. Vamos lá, para terminar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor.
Muito obrigado, gente. Boa noite, seus lindos. Deus abençoe vocês. Beijos. Com Deus. Beijo, doutor. Tchau. Tchau. Isso.